Sou o Jonas, vou fazer minha aula de inscrição. Sou um homem branco, sem gênero, cabelos curtos, um pouquinho cacheado, alguns fios brancos. Estou usando um óculos, com uma camisa social de manga curta, com grafismos, em tom azul. E vou começar a minha apresentação a partir do Corredor Cultural. É um programa recém-lançado, né, dia 17 de maio. Aí a gente fez um lançamento virtual de forma bem breve, né, objetivo, no sentido da gente já colocar na rua o nosso bloco cultural e o nosso histórico. Ele começa enquanto um projeto, né, para quem não conhece a parte histórica do nosso programa, ele começa como um projeto interinstitucional do Forproex Sudeste, e ele ganha edições, né, e em 2019 foi a última ação realizada por esse projeto, que foi uma exposição de fotografia circulada nas instituições parceiras que pertenciam ao projeto. Então, a partir de 2019, no Enocult, durante uma dos encontros do Forcult, né, instituindo o Forcult, né, a gente começou a elaborar um regulamento do Corredor Cultural. Em 2020, já no terceiro Forcult Nacional, a gente começa um processo de entendimento como seria o modus operandi desse programa. A gente pensou numa carta de adesão. No ano seguinte, 2021, a gente caiu por terra a ideia de uma carta. Aí voltamos, instituímos um grupo permanente para realizar essa discussão. Ainda atualizando o regulamento, ainda analisando a documentação elaborada por muitas pessoas que contribuíram no decorrer, né, da institucionalidade do Forcult, né? E aí, em 2022, como um grupo permanente, trabalhamos no desenvolvimento da identidade visual, na institucionalidade desse regulamento do programa. E hoje, este ano, chegamos ao lançamento do programa com a primeira ação. Aí eu passar para o próximo, que aí é o lançamento do programa, corresponde, na verdade, o entendimento, né, desse fluxo, né, do que trata o programa, né? O Corredor Cultural, a princípio, neste momento, está cadastrando as ações culturais. A gente quer conhecer quais são as ações culturais das instituições públicas de ensino superior, para que a gente possa realizar o catálogo, partir para a demanda, né, que é o momento em que as instituições, conhecendo o nosso catálogo, todo o nosso cardápio cultural em nível nacional, né, conhecendo a abrangência das nossas ações, a gente vai poder disponibilizar isso no site do programa Corredor Cultural, todo esse cardápio. E aí, a seleção vai ser mediante essa disponibilidade, né? A gente vai dispor as ações culturais e as instituições vão começar, então, a escolher quais são as ações que eu desejo trazer para a minha instituição, e esse diálogo vai acontecer entre quem convida e quem está se propondo a ir, né? E aí esse diálogo acontece e a gente vai acabar montando uma programação a partir das confirmações, né?
Mas, quando acontecer essa circulação, aí, após a realização da ação cultural, vai ser realizado o relatório. Esse fluxo eu expliquei com mais detalhes na live de lançamento do programa. Mas, dentro desse fluxo, há várias dúvidas. Ainda são várias as questões. Em especial, a partir do momento da seleção, que são as tratativas do acordo. É muito bonito a gente joga lá, né, a ação cultural e como que vai ser essa seleção? Como que eu vou demandar? Quais são as condições? Né? Como que eu trago um grupo de uma outra instituição, né, de uma outra localidade para a minha localidade? Então, essas dúvidas ainda são barreiras que a gente vai começar a construir, né, em diálogo com o que a gente for cadastrando, né, porque a gente vai se encontrando de ação cultural no nosso território nacional. Então, próximo, por favor. No dia 17, também lançamos, né, neste mês de maio, o segundo concurso de fotografia. A gente coloca segundo porque o primeiro foi no projeto Corredor Cultural FAPROEC Sudeste. E não tirando o registro, né, a memória do primeiro, a gente já colocou como segundo. Nós temos as obras, né, nós temos as fotografias da primeira edição, né, e aí a gente propôs a segunda edição, enquanto grupo permanente, né, a submissão até o dia 17 de julho. Está disponível no QR Code o link de submissão. O QR Code cai direto no edital, né, que tem o regulamento lá desse concurso. E aqui também tem um linkzinho lá, encurtado. E o tema, né, Patrimônio Cultural Brasileiro, também foi uma sugestão coletiva, definida em grupo. Esse concurso é a primeira ação que a gente deseja que todas as instituições possam participar. Eu trouxe, quem desejar aqui, eu trouxe 50 cartazes para distribuir entre nós. Tá? Eu posso ceder os cartazes, tá, para vocês, é só me procurar. Já estão impressos, mas no site do corredor tem o formato em PDF, que é possível vocês também imprimirem nas instituições de vocês. A gente está gerando outras mídias, tá, para poder circular relacionado ao concurso. Mas seguindo a pauta, né, além das redes sociais do corredor, né, que a gente está pedindo encarecidamente, sigam, compartilhem, né, e tornem as redes do corredor mais conhecidas entre os nossos artistas, produtores culturais, né, para que a nossa rede se amplie, né, e seja conhecido o trabalho do corredor. É um trabalho de poucas mãos, muito trabalho, e fora do expediente. É famoso, a gente não está dentro do nosso quadro, né, de atribuições, mas a gente acaba abraçando, né? Na minha instituição, por exemplo, a gente está com bolsistas. Eu fiz projetos, né, de cultura, corredor cultural, e temos bolsistas voluntários que atuam para desempenhar essas ações. Mas a cada momento eu tenho que renovar esse projeto, né? Ainda tem uma portaria vigente desde o Corredor Cultural Sudeste, não foi revogado. Então, pela minha instituição, meu nome está lá como vinculado a um programa, só que o programa não existe mais. Eu tenho que atualizar a minha portaria para este novo. Né? Mas a ideia é que nessas redes sociais vocês possam. Agora, a adesão das RIPs é sobre os próximos passos. A gente está correndo contra o tempo
para que nós possamos realizar as adesões por meio de cadastro. Coordenadores locais, programa, bolsistas e voluntários. Ah, mas o programa vai ser de bolsa? No momento, não temos recurso. Mas a gente deseja que, por meio de junto com um grupo de parcerias, a Gabriela, a gente vem conversando sobre a possibilidade de elaborar um projeto modelo do corredor para que vocês possam, nas instituições de vocês, submeter esse projeto e vocês oficializarem dentro das seus instrumentos, como projeto de extensão ou projeto de cultura, e vocês conquistam do próprio orçamento da instituição de vocês uma bolsa, para que esse bolsista possa atuar com vocês nesse programa. E também o voluntário, que desejar, para que a gente possa fortalecer a nossa rede. Então esse projeto a gente vai disponibilizar para vocês poderem baixar, submeter nas instituições de vocês, e a gente também está, por meio de uma fundação, a nossa fundação lá da instituição, fazer uma chamada pública para que vocês possam entrar por meio desse edital, dessa chamada, na ideia de que já tem um projeto aprovado na minha instituição, já tem um bolsista, eu vou me inscrever, aderir ao programa por meio desses instrumentos. A gente vai divulgar o resultado, o resultado desse edital, como um instrumento oficial para que vocês possam, dentro da instância de cada um, regularizar esse vínculo. E aí, os termos de compromissos de bolsistas, coordenadores, vão estar lá detalhado o plano de trabalho de vocês no decorrer, para que isso seja, gente, de modo ainda, cada um com seus próprios recursos, cada um com as suas próprias condições financeiras, financiar o programa. É o famoso, eu estou fazendo um processo de vaquinha virtual, entendeu? De forma oficial, sem passar o chapéu, mas que a gente possa trabalhar dessa forma, por enquanto, de forma mais oficiosa, regulamentando o programa de cada instituição e que a gente possa trabalhar de modo parceiros aí, e com outras ideias de a gente avançar nesse programa. Então, a princípio, essa é a minha apresentação, rapidamente, do corredor, que a gente vai ainda adiantar nessa parte, para que vocês possam contribuir para o sucesso do corredor. E convido que vocês possam pegar comigo no banner, no cartaz, a A3, o corredor do curso de fotografia, e mantermos o diálogo aí para que o programa seja um sucesso nacional. Obrigado. Oi, bom dia. Eu sou Gabriela Gomes. Tem um de Lima que eu gosto muito no meio, Gabriela de Lima Gomes. Sou uma mulher branca, cis, cabelo castanho, visto aqui um colete preto, uma camisa verde. Estou bem mimetizada aqui na mesa. Muito feliz de estar presente nesse encontro, ver as pessoas materializadas em minha frente, parceiros que a gente vem conversando desde muitos anos, assim, 2019, 2020, 2021, 2022 foram anos intensos, assim, tanto para minha instituição, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, quanto para as outras instituições também que encontraram aí esse lugar de debate, reflexivo, e que de alguma forma nos acolheu, assim, a gente encontrou ali possibilidades de criação. Na ocasião desses últimos 3 anos, a gente teve a oportunidade, com todo o apoio aqui das orientações do Forcult, de criar uma de museus e acervos, criar uma política de cultura para o FOP e de criar também um plano de cultura aprovado em dezembro do ano passado. Então, acho que a Universidade ela agradece esse fórum por
tanta generosidade e compartilhamento. Eu acho que esse telefone está com a pilha ruim, porque está falhando, né? Não sei se tem outro. Alô? Bom. Oi. Então, eu vou dizer a você sobre esse GT, que é o 6º GT do Forcult, que é o Parcerias Interinstitucionais. Ele é um GT criado como modo temporário, né? Ele foi criado em setembro de 2021, né? Na ocasião era o encerramento, né, da reunião do Nacional, onde tomava-se posse essa nova diretoria, né? O Forcult, o GT, então, Parcerias Interinstitucionais, desde então, é composto por cerca de 18 integrantes, né? A nossa região sudeste é onde tem mais representantes. Nós somos 10 representantes, contemplando aí 8 instituições: Ouro Preto, Minas Gerais, Alfena, São Carlos, Rio de Janeiro, Federal Fluminense, Estadual do Rio de Janeiro e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, né? A gente tem representantes, são 4 do Centro-Oeste, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto Federal Goiano. E também na Regional Nordeste, outros 4 representantes: Federal do Cariri, Alagoas, Rural de Pernambuco e Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia da Bahia. Isso quer dizer que é um grupo grande que fomentou bastante discussão, aí, especialmente durante esse restinho de 2021 e início de 2022. Tivemos algumas produções importantes, assim, principalmente do ponto de vista da compreensão dos instrumentos que nos regem, né? Assim, apesar de que a gente efetivamente não conseguiu concretizar uma parceria, né? Mas algo que fica posto após algumas discussões é que talvez o mais importante não seja essa parceria entre nós, né? Assim, eu acho que o passo são as parcerias que são inspiradoras, que a gente tem o exemplo aqui do FIC, né, que é o Fórum eu anotei aqui, interuniversitário, e também a rede PISGO, né? Em Minas, né, a gente chegou a discutir junto com a Secretaria de Cultura, o professor Mecarelli e o professor Márcio Barros, eles têm uma... Não é o Márcio, é o outro professor. Ele é o professor de música, gente, foi meu professor, esqueci o nome dele, ele não vai me perdoar nunca, mas eles dois têm um assento lá nesse conselho da Secretaria do Estado, e que a gente ainda, é algo que não está efetivado, mas que a gente busca uma discussão, assim, o Forcult como um órgão orientador de algumas decisões ali, desse conselho, para tomadas de decisão, especialmente no que diz respeito ao fomento aí dado às universidades, né? Esse é um dos nossos objetivos, né, desse GT Parcerias Interinstitucionais, né, que é pesquisar, mapear, compartilhar e buscar aprimorar os modos de formalização de parcerias interinstitucionais. Há pouco eu disse sobre essa dificuldade de formalização entre parcerias internas, numa tentativa que nós estávamos, né, Jonas, de entender que o corredor cultural ele deveria ter um instrumento entre os entes, né? Mas durante as nossas discussões e talvez até mesmo um amadurecimento, o entendimento é que cada instituição pode ter o seu próprio instrumento que faz referência ao corredor cultural e que numa possibilidade futura, que a gente ainda não tem isso em mãos, a gente vai ter ali o registro nas universidades, nas diversas universidades, de que o corredor cultural está efetivo, né? Que ele se realiza naquela instituição. Então, uma ideia que surgiu foi essa,
de colocar o corredor, registrar o corredor cultural como uma ação de cultura, por exemplo, na nossa coordenadoria de cultura da UFOP. E essa coordenadoria da UFOP nos fomentaria, por exemplo, com um bolsista que nos ajudaria na execução das tarefas, e com algum recurso que a própria Universidade UFOP tem, a gente poderia, por exemplo, imprimir as fotografias vencedoras do concurso, do segundo concurso de fotografia do Corredor Cultural, que tem curso. Então é algo que viabiliza, né? Então é mais palpável, né? E diante dessa maturidade, assim, né, dessas reflexões, dessas conversas, uma outra coisa que surgiu no grupo, aí especificamente no grupo do GT de parcerias interinstitucionais, é iniciar uma articulação, né, para lançamento da campanha do grupo, né, do GT, para um levantamento dos agentes culturais interessados em realizar parcerias no campo das práticas culturais, das artes, dos espaços artísticos, das redes de museus e acervos, entre as IPs do Sudeste. Então, assim, eu acho que isso, de alguma forma, daria assim, um pontapé, né, inicial para a gente executar algo entre nós mesmos, que seja num âmbito um pouco mais próximo, né, às nossas pernas, assim, né? E aí, evidentemente, nesse sentido, né, nessa campanha poderíamos realizar eventos acadêmicos, né, criar redes de grupos de pesquisa, orientar projetos de extensão, o próprio corredor cultural, com as mesmas temáticas, né, e em territórios distintos. Então, assim, eu acho que são ideias que ainda em discussão, mas que de alguma forma traz para cá, para esse GT temporário, uma possibilidade de materializar um instrumento, né? uma parceria, assim. Porque de modo, né, assim, mais amplo, o que a gente percebeu foi isso, assim, que a gente teve um tempo de discussão, de investimento das pessoas integrantes, assim, a gente realizou diversos encontros, mas a possibilidade da execução dessa, né, de instrumentalizar essa parceria, a gente não conseguiu alcançar. E aí nós reduzimos um pouco a pretensão, assim. Vamos começar identificando quem são os nossos pares, as pessoas que querem, de alguma forma, discutir sobre assuntos afins, e a partir disso gerar aí um instrumento, né, que eu tenho certeza que em tempos futuros isso vai ser um instrumento também inspirador, como é o caso da IPSGO e também do FIC. Gente, eu acho que é isso. Eu passo aqui para a minha parceira aqui também, da UFOP, né? Agora é o FTM, né? A Paula. E, bom, boa apresentação para você. Oi, gente, boa tarde. Eu agradeço o convite para estar aqui na mesa com a Gabriela, o Jonas. Eu vou falar um pouco das parcerias institucionais e fazendo um relato aqui da minha experiência na UFPM, do meu trabalho. Então, eu estou atualmente como diretora de cultura, do Departamento de Desenvolvimento Cultural da Universidade, que é ligada à Pró-Reitoria de Extensão, e ele tem 3 setores ligados ao departamento, que é o Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, o Centro Cultural e o Serviço de Mídia e Extensão em Cultura. E volta só o primeiro lá, Diogo. Quando a gente assumiu, eu já estou, na verdade, no final da minha gestão aqui entregando, da gestão do reitor atual, o reitor assumiu com o propósito de que a gente devia abrir a universidade para a comunidade, que ela cada vez encontrasse aqui um espaço para ela, né, um espaço dela também, que ela se sentisse pertencente. Então, já assumimos com esse desafio. E eu cheguei aqui em agosto de 2019, cheia de ideias e pensando como é que eu ia executar. Pode passar, Tio. E aí eu tive 2 coisas que me fizeram mudar a chave, meu pensamento na hora de desenvolver o meu trabalho. Então, eu entrei em 3 conselhos, porque quando a gente chega, servidor público, eles já colocam direto nos conselhos, porque é o único que tem disponibilidade. Então, eu estava em 3 conselhos. Todo mundo, você assume. Então, eu fui para o Conselho Municipal de Turismo, para o Convention Bureau
e o Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade. E, na verdade, isso foi, assim, importantíssimo. A verdade é que a gente não usa essa ferramenta dos conselhos da melhor maneira, né? Porque o conselho é a ponte para a gente fazer as nossas reivindicações diante do poder público, principalmente, e as demandas que a sociedade tem para mudar. Mas quando eu cheguei nesses conselhos, eu vi ali vários parceiros, várias instituições, e todas elas com um monte de demandas. E eu falava, gente, eu como universidade eu consigo atender isso, atender aquilo, e eu comecei a ajudar. E isso mudou e virou uma chave, porque as pessoas viam, nossa, aquela menina lá da UFTM ajuda todo mundo. E aí eu comecei a passar a ser mais procurada por vários outros parceiros para ajudar em ações. E isso abriu muitas portas para mim. E a outra foi quando eu participei do 2º Seminário de Direitos Culturais em Uberlândia, foi em novembro de 2019, organizado inclusive pelo professor Molina, que está aqui. E esse seminário teve uma palestra de uma professora de Direito de Família, que também deu um tique na minha cabeça, porque ela falava sobre... Ela estava fazendo um projeto de extensão na área de violência feminina, né, violência contra as mulheres, e ela falou que dava matéria, ensinava os alunos, e acabava o curso, a disciplina, ela ia para as periferias dar as palestras. E ela falou que agendava palestra nas periferias, não sei o que, e não aparecia ninguém para assistir. E ela falou, gente, eu tenho que mudar a chave, porque ninguém queria. Na verdade, o que a gente via muito, o que eu vi no reflexo da fala dela, a gente fazia muitas ações de extensões que a gente queria fazer, e não que eram demandas da sociedade, que não eram as necessidades da sociedade. Então ela, né, ela adapta depois esse projeto dela de extensão, ela transforma essa palestra dela em um grupo de teatro, e aí aos poucos ela vai tendo maior adesão e depois vira um sucesso, um projeto lá em Uberlândia, que inclusive hoje vai para o teatro deles municipal, esse projeto dela. E aí foi a hora que eu comecei a ficar pensando, eu falei, como que eu ia chegar até a sociedade? Como que eu ia trabalhar para chegar na sociedade, para saber as demandas delas, para eu trabalhar as minhas ações direcionadas na cultura, né, e na extensão. Pode passar, Diogo. Então, né, vi que, trabalhando nessas áreas, que as parcerias que eu ia fazer com as instituições eram as formas que eu teria de estabelecer uma estratégia de crescimento, me envolver diretamente com a comunidade e promover ações efetivas. Então era assim, eu vi muitas vezes, quando eu estava sentada ali no conselho, cara, a Fundação Cultural de Uberaba tem o mesmo propósito que o meu, então a gente tinha os mesmos propósitos, só que a gente não conseguia trabalhar individualmente, então a gente tinha que se juntar. E assim a gente foi se juntando em várias ações. E aí, né, gente, até descobri, eu brinco com o meu chefe aqui, o pró-reitor, Fabrício, e eu descobri que a gente não precisa de dinheiro mais para trabalhar, a gente precisava era de parceiros. Então a gente desenvolveu e trabalhou esses 4 anos praticamente sem dinheiro nenhum, mas com muitos parceiros efetivos que fizeram nossas ações se transformarem em realidade e de fato atingir a sociedade. Pode passar, Ju. Então esses são alguns dos parceiros, né, que a gente associou para trabalhar junto. Então temos mais que eu não consegui colocar, então eu montei alguns, então a gente conseguiu fazer várias parcerias, tanto no primeiro, no segundo setor, quanto no terceiro setor. Pode passar, Diogo. E um deles, por exemplo, é o Festival Gastronômico e Cultural de Uberaba. Então esse aqui foi uma demanda que veio da sociedade, né? A gente tinha acabado de terminar a pandemia. Na pandemia a gente trabalhou muito, assim, voltado principalmente para a instituição, os nossos trabalhos na área de cultura. Mas, quando a gente terminou a pandemia, um grupo se reuniu através de uma demanda da sociedade que era para recuperar o setor de eventos, que era um dos mais prejudicados, né? E que ainda não tinha retomado suas ações, porque tudo foi retomando aos poucos, mas os eventos em si, eles não tinham retomado. E aí, e a gente reunido, aquele monte de gente, né? Todos das áreas da primeiro, segundo, terceiro setor da sociedade, estavam ali reunidos procurando algum projeto que pudesse mudar essa realidade. E aí, incrivelmente, né, a gente aqui na universidade, na minha equipe do departamento, tinha no projeto aqui o Festival Gastronômico e Cultural. Um projeto pronto, escrito, não executado. Né? Um que veio a pandemia e outro que a gente ainda não tinha desenvolvido essas ações. E aí eu apresentei esse projeto e ele foi recebido com muito sucesso por todos e foi aí que a gente executou. Esse ano a gente já está na 3ª edição do festival, ele virou um evento do calendário do município e ele não só, ele movimentou, né, em várias escalas o comércio, os restaurantes, mas os artistas principalmente, porque quando a gente montou o edital a gente vinculou
a obrigatoriedade da contratação pelos bares, pelos restaurantes e pelo festival em si, né, de todas as áreas das artes e da cultura, para que a gente pudesse atingir de fato as pessoas nessa movimentação, nessa distribuição, né, da renda. Pode passar, Diogo. E um outro projeto, né, esse na verdade ele foi adotado desde o início que nós viemos trabalhar aqui na Pró-Reitoria de Extensão, que é o projeto Geoparque Uberaba. Vocês vão vivenciar, na verdade, nesses 4 dias de eventos aqui, o nosso território, o Geoparque Uberaba. Nós estamos concorrendo a ser reconhecidos pela Unesco como um programa de geoparques, né? Não sei se todos conhecem, mas vai ser explicado. A verdade é que todo o território de Uberaba ele tem um patrimônio geológico único e nos credencia a concorrer como um geoparque. E aí o geoparque, o pró-reitor, o professor Fabrício, né, e o professor Luiz Fernando, eles adotaram como um dos objetivos do nosso trabalho, porque ele era um trabalho muito amplo e que, de fato, era exatamente aquilo que a gente queria trabalhar, que é atingir a melhoria e a qualidade de vida da população, né? E aqui, no nosso caso, através da extensão. Pode passar, Dil. Então, o Geoparque ele se apoia em 3 pilares, que é a geoconservação, a educação e o desenvolvimento sustentável, que vem por meio do turismo, né, e que eu já coloquei aqui também unido com a cultura, porque para mim são 2 coisas indissociáveis. A cultura e o turismo eles se apoiam e eles andam juntos. E até engraçado, né, eu lembrei disso quando eu estava montando. Recentemente eu estive no Ministério do Turismo para tentar liberar uma verba que tem lá para o município aqui para a gente fazer uma sinalização turística. E aí eu conversando com o membro, ele falou assim, na gestão passada o Ministério do Turismo ele era maior do que o Ministério da Cultura. Ele estava, né, o Ministério da Cultura dentro. Nessa gestão agora, o Ministério da Cultura ele ganhou mais espaço, o Ministério do Turismo reduziu. Na verdade, eu vejo os 2 com a mesma importância, os 2 têm que andar de mão dadas, né? Porque o turismo ele precisa se apropriar da cultura para que ele possa permanecer mais tempo em qualquer território, possa avançar, né, e ser mais produtivo o turismo. E a cultura ela também precisa, porque é ali que se mostra, né, para todos os visitantes, para onde que quando o visitante chega, ele cria esse sentimento de pertencimento do espaço. E eu acredito que é o que vocês vão ver aqui. Então, esse desenvolvimento sustentável, que é um dos pilares do Geoparque, né, proposto pela Unesco, através do turismo, e eu associei aqui com a cultura, no nosso trabalho que foi feito. Então, um dos objetivos, né, dos geoparques é a melhoria da qualidade de vida da população. Então, o professor Fabrício ele adotou como um dos objetivos e nós trabalhamos em vários esforços, inclusive, por exemplo, o Festival Gastronômico, ele é uma das ações do Geoparque Uberaba. E o Geoparque, os programas da ONU, ele está ligado aos 17 ODS, né, que são formas de criar um mundo mais justo e sustentável. E aí ele já diz, né, as 17 ODS, ela diz tudo que deve ser feito. E aí e o negócio é, como que a gente vai fazer isso? E aí chegou uma coisa que a gente descobriu nesse trabalho que a gente fazendo, instituindo o Geoparque Uberaba, trabalhando, saber como que ia ser o modelo de gestão. E a gente chegou no momento, como que a gente ia fazer isso? Que ele tinha que virar uma estrutura, né, uma instituição. E nessa busca, nessa pesquisa, a gente chegou no modelo do terceiro setor, a gente teve umas reuniões, inclusive com um parceiro nosso aqui, que é o Júnior do Colégio Opção, ele é presidente do Sindicato das Escolas Particulares daqui da cidade. Ele estava fazendo uma mudança na escola dele para o terceiro setor e nos apresentou os caras que é do terceiro setor aqui no Brasil, que é o Takashi Yamauchi. E ele começou a mostrar como que deveria ser institucionalizado, e ele nos apresentou o terceiro setor. E aí, infelizmente, né, como diz o Fabrício, agora que a gente descobriu o modo de trabalhar, a gente já está deixando, mas estamos deixando legado e também estamos constituindo agora um outro trabalho de continuidade. Então, pode passar, Diogo. Como nós chegamos no terceiro setor, né? Então, o terceiro setor, ele é uma saída para que a gente consiga, de fato, fazer com que a gente melhore a qualidade de vida, desenvolva uma sociedade mais justa. E eu ouso dizer, né, temos que falar que é a distribuição da renda. Então, assim, só numa contextualização, né, que o Takashi faz, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os países aliados, eles saem muito destruídos da guerra, e eles veem como que eles vão se organizar para poder reconstruir, né, e ajudar os outros países. Então, eles criam a Organização das Nações Unidas, que é a maior organização do terceiro setor do mundo, né, é uma associação à ONU. E a ONU cria várias outras associações
inclusive a OMC, a OMS, a OIT, né, várias organizações para tentar melhorar, né, essa relação com o mundo. Então, na Organização Mundial do Comércio, eles fazem, os países que se aliavam a essa organização, né, que faziam parte dessa organização, eles tinham que criar legislações que pudessem melhorar o comércio, mas que também pudessem melhor redistribuir a renda. Né? Então, o terceiro setor, ele surge aí nesse momento, para fazer uma ponte entre o primeiro setor, o poder público, e o segundo setor, as empresas. Que é, o que o primeiro setor não consegue atingir, né, que está lá principalmente os direitos fundamentais, os nossos direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição Federal, e o segundo setor com o seu compromisso com a sociedade, né, com a sua responsabilidade socioambiental com a sociedade na qual ele atua. E o terceiro setor estava aí fazer essa ponte. Então, todos os países que faziam parte da OMC, eles tinham que criar legislações que beneficiassem para que eles pudessem atuar. Então, aí surge, no Brasil hoje você tem uma vasta legislação que é de muito desconhecimento ainda. Hoje você tem só 2,5% das associações e fundações constituídas que são legalmente constituídas, né? A maioria está ilegal, então não consegue, na verdade, receber todos esses benefícios da lei. Então o governo, ele diz, se você ajudar nessa atuação, a empresa ajudar, o governo vai te dar a renúncia fiscal. Então ela gira em torno hoje de 3,5%. Então, para as empresas é um benefício muito grande, porque ela diminui da sua base de cálculo do imposto de renda e ela pode pegar esse dinheiro. E o governo que não consegue atuar, o terceiro setor vai lá e faz esse papel. Então, nós descobrimos isso, né? É uma criação de valor, a economia colaborativa e que chega no papel de um desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Pode passar? Então, né, eu vejo isso como uma grande redistribuição da renda, essa forma de atuar. Então, no que eu falei, voltando, quando a gente começou a trabalhar, a gente constituiu o Geoparque Uberaba como um centro de estudo, de pesquisa e científica em geologia e paleontologia, o Geoparque Uberaba, que é um modelo de associação. E eu vejo, né, eu até peguei essa frase de um livro muito bom que eu estou lendo, que fala do terceiro setor, que ele diz: alguns acham que a ganância é boa, mas cada vez mais fica provado que, afinal, a generosidade é o melhor. Então, o terceiro setor vem mostrando isso. Pode passar, gente. Então, a partir do momento que a gente transformou numa associação, né, eu fiz uns cursos para entender, ainda estou caminhando para montar, começaram a aparecer várias demandas da sociedade também, pedindo ajuda. E aí nós começamos a atuar. Então a gente já tem 4 modelos que a gente está ajudando a estruturar como uma associação. O meu coletivo Carolina de Jesus, a Thaís Nascimento, que é uma menina que faz um trabalho, a gente está desenvolvendo um programa de salão modelo aqui para a comunidade afrodescendente, né, da cidade de Uberaba. E para nossa surpresa, até minha amiga Gisela me deixou surpresa, ela tem um salão aqui de beleza que trabalha direcionada para o público afro. E aí ela falou, é um nicho de mercado que na verdade não é um nicho, porque metade da nossa população aqui é de comunidade afrodescendente. Então, a gente está ajudando essa associação também a se constituir. As associações das mulheres de classe A, que fomentam o empoderamento feminino, né, e elas têm como lema, salva uma menina, salva uma geração. E a Associação de Portadores de HIV, que foram abandonados pela família. Então, essas associações, através já da constituição da Associação Geoparque e do trabalho da universidade, a gente já está conseguindo apoiar. Pode passar, Diogo? A gente tem feito assessoria, né, o apoio e assessoria na constituição do Estatuto. Então, por que a constituição do Estatuto? Porque é no Estatuto que quando ele é legalmente constituído, ele é legalmente registrado, a gente consegue receber todos os benefícios da lei. Então, não precisa ficar... Aí ele até fala, né? Não precisa ficar naquela luta de, não sei quantos associados, sei o quê. A própria legislação, ela já beneficia muito essas associações ou fundações, né, que são legalmente constituídas. E também assessoramento em acordos de parceria com o primeiro e segundo setor para captação de recursos. Então, nós já estamos nesse momento inicial ajudando essas associações. Então, a gente chegou agora nesse final de trabalho, nós pegamos agora... A gente inverteu, né? A gente antes ficava louco procurando a sociedade para saber o que eles queriam fazer, agora a própria sociedade nos procura, apresenta as suas demandas, a gente chega dentro da Proeste, junto das duas departamentos, Cultura e Extensão, trabalha tudo isso, vê como a gente pode atuar. Conseguimos, né, mobilizar uma gama muito grande da academia aqui, de várias áreas,
das humanas, licenciaturas, exatas, área de saúde para atuar. E aí a gente transforma, na verdade, em autonomia, né? Transformamos em autonomia para que essas pessoas, a gente dá o primeiro passo, né? E não fiquem só no assistencialismo, mas que elas possam ganhar autonomia e ter continuidade no seu próprio trabalho. Então eu termino, né? Eu vi essa frase também nesse livro, Reinventando o Capitalismo no Mundo em Chamas, da Rebecca Henderson. E ela trabalha falando muito do terceiro setor, um levantamento extenso que ela faz de como as empresas podem e devem atuar no seu comprometimento de responsabilidade social com a comunidade que atua. E ela tem uma parte que ela diz, né? As pessoas que acreditam que seu trabalho tem um significado além de si mesmas conseguem realizar coisas incríveis. E temos a oportunidade de mobilizar um propósito compartilhado em escala global. Então esse é o que a gente tem trabalhado, né? Um propósito de compartilhado, um engajamento de compromisso compartilhado entre todos nós, porque é responsabilidade de todos nós, né? Acabou. Bom, era isso, gente. Obrigada. Então, meu nome é Hugo, sou produtor cultural da UFOP. Eu queria... o UFOP está aí, né? Eu queria... Está aqui também, ó, o Janilson, grande extensionista lá do UFOP também. Eu queria perguntar sobre o corredor cultural, na verdade, que dá os parabéns pelo projeto, né? Quando a gente viu esse projeto do concurso de fotografia, ficou muito claro, assim, achei muito esperto, né? Fazer uma questão digital, assim, fazer um trabalho em meio digital. Porque viabiliza a comunicação entre as ilhas, né? E eu achei isso muito bom. E quando a gente viu isso, tivemos ideias de fazer em outras áreas. Por exemplo, na UFOP a videodança surgiu com muita força recentemente, né? Nesse festival de inverno a gente vai ter alguns trabalhos de videodança, vai ter uma mostra latino-americana de videodança, vai ter outros trabalhos nessa área. Então, assim, é viável, é totalmente viável fazer dentro de uma mostra que percorra, né, várias instituições e com apoio de professores da área de dança, de outras instituições. A gente pode fazer em formato digital e cada um faz no seu teatro, na sua sala de cinema e promove a discussão localizada ali, eventualmente até com uma palestra, pode trazer uma pessoa. Mas assim, em tempos, né, com os recursos que nós temos, eu achei muito boa a iniciativa. E aí a minha pergunta é, como é que a gente faz, por exemplo, para propor ao Forcult algo, sabendo que eu acho que o Forcult o que pode fazer é chancelar, né? Assim, o corredor cultural ele pode chancelar, mas ao mesmo tempo estimular esse tipo de relação entre as equipes. Né? Então, existe um processo, vocês já estão pensando nesse prosseguimento e como que o professor ou o técnico ou o estudante mesmo podem fazer para acessar esse apoio. Nós estamos, na verdade, abertos, muito obrigado, abertos a dialogar de fato com a comunidade das IPs, né, para que a gente possa ter novas propostas de ação interuniversitária e interinstitucional, nesse sentido da gente estar provocando circuitos ou circulação, inicialmente de modo digital. A questão toda é o nosso limite prático de viabilizar, né? Porque para que a gente possa ter o edital, ter as condições e fazer a administração do evento virtual, a gente precisa de braços, né? Então a gente necessita de fato de uma adesão de várias instituições que possam, como a gente falou aqui, bolsista, coordenadores locais, não somente para estimular a produção interna, para participar, mas também de colaborar na produção do evento virtual, para que a gente possa pegar o Festival de Videodança, por exemplo, e fazer com que ele aconteça a nível nacional. Para que esse novo concurso saia, a gente precisa de gente na área para sentar conosco, para escrever o edital,
para propor as condições, as regras, né, pensar em todas as etapas de produção desse concurso para circular, né? Então, esse de fotografia, a gente pegou como inspiração o que a Federal da ABC fez na última edição do projeto Corredor Cultural Sudeste. E ela que fez a gestão, a Gabriela Maru, ela fez a gestão, o regulamento, fez a circulação. A gente pegou essa experiência anterior e trouxe novamente. Estava pré-formatado, né? Não foi tão trabalhoso assim. Mas a gente está aberto a essas novas provocações para que a gente possa circular. Só que a gente precisa também dessa força cultural, né, de resistência para que a gente possa promover as outras atividades. E aí entra as novas parcerias, os novos arranjos entre nós para a gente conversar. É um grupo permanente do Forcult, mas não é um grupo fechado. A gente tem lá na página do Forcult Nacional os caminhos de adesão, né, das pessoas entrarem no grupo para que possam participar das reuniões e se formar a equipe coesa ali para a gente poder junto pensar as outras ações. Mas bacana a sua colaboração, muito importante. E eu acho que essa campanha aí de levantamento dos agentes culturais vai ajudar a formatar essas possibilidades de parceria, né? Eu vejo que é mesmo uma maturação assim dos processos, sabe? Tempos atrás a gente estava estudando assim como gerar as parcerias, assim. As parcerias, eu acho que o diálogo vai nos trazer a efetivação dos projetos, das ideias, né? Então, acho que assim, o Jonas dá o caminho, né? Acho que assim, o caminho é qualquer interessado, é por adesão, vai lá, vai mandar e-mail, né? Sendo ali das IPs. Mas como uma atividade complementar, o GT, Parceria Interinstitucional, vai lançar uma campanha de identificação dos agentes culturais e de propostas de atividades. E as coisas elas vão se enlaçando, assim. Esses dois GTs aqui, eles enlaçaram, né? Eles estão enlaçados. O GT1 e o GT6, né? As pontas uniram. Então, acho que agora vira fita e aí roda. Primeiro, eu quero agradecer as falas de vocês três. Acho que vocês apresentam aí perspectivas que nos motivam a pensar também em outros arranjos, né? Até pelas experiências da primeira edição, do concurso de fotografia, como que a gente pode alterar e aumentar esse alcance. Eu participei eu estava envolvido, né, tanto nesse primeiro concurso, como também na experiência do Corredor Cultural Sudeste, né, que a gente recebeu atividades na Federal de Uberlândia e também enviamos atividades para outras instituições. Foi uma experiência realmente muito bacana. E aí, Gabi, talvez mais direcionado para você a minha pergunta, eu entendo que talvez pensar um instrumento jurídico, isso possa criar alguns empecilhos nesse caminho de articulação, e acho bastante estratégico também observar como que essa coisa vai acontecendo de uma maneira mais orgânica. Mas eu fiquei pensando aqui num instrumento que talvez ele seja mais simples, que é o protocolo de intenções. Porque você não tem compromisso com recurso financeiro necessariamente, mas você tem um respaldo institucional, né, que pelo menos o corpo de servidoras e servidores da instituição tem aquela atividade incorporada às suas rotinas de trabalho e não despenca ali como alguma coisa extra para ser feito no final de semana, à noite, no feriado, né? E ainda que a gente talvez comece pequenininho, e já que estamos aqui no Forcult Sudeste, talvez a gente pensar na construção de um instrumento base que pudesse depois, a partir do momento em que duas instituições pactuam, outras podem fazer adesão, né? Porque aí eu acho que o processo fica mais simples. Tendo um instrumento jurídico simplificado, partilhado, já aprovado, pelo menos na instância de uma das procuradorias jurídicas dessas instituições, os processos de adesão talvez ficariam
mais simples, porque aí se eu tenho um protocolo de intenções com a UFOP, por exemplo, e para a gente nesse momento tem algo importante em relação à formação museal, por exemplo, no campo museal. Então a gente já tem um protocolo de intenções com a UFOP, o passo seguinte, se vai envolver recurso financeiro, a possibilidade de intercâmbio de servidores, etc., aí já é uma outra etapa, aí a gente faria um outro tipo de instrumento para formalizar. Mas já temos a intenção das duas instituições em estabelecer parcerias. E eu sei que vocês têm debatido muito sobre isso, mas eu gostaria de trazer aqui essa provocação também, porque eu fiquei pensando muito no que o Jonas falou e é o que assola também a nossa equipe de trabalho. Se isso não está na nossa rotina de maneira respaldada pela instituição, fica difícil a gente conseguir mover força de trabalho, bolsista, recurso, o mínimo que seja, para que a ação se efetive. Ô Molina, o que eu só complemento é o plano de trabalho, né? Que até o termo precisa ter um objeto. Então, assim, acho que a gente chegou nesse ponto de discussão, mas o que nos enlaçou foi o corredor cultural como uma possibilidade de objeto, né? Então, o fato de talvez, né, assim, de lançarmos essa campanha é mesmo de despertar nos nossos agentes culturais possibilidades de parceria. Por exemplo, na nossa reunião lá no Rio de Janeiro, com a rede de museus, a gente falou, eu cheguei a conversar com o Rodrigo, mas não efetivamos, né? Assim, a coisa se parou no meio da conversa. Então, assim, eu acho que a gente enlaçar mesmo, assim, buscar um objeto comum e tentar tramitar isso internamente, assim. Acho que esse caminho, ele é ótimo e ele vai ser seguido, assim. O negócio é buscar essas personagens, assim, que vão tocar para frente, né? Vamos seguir. É nesse sentido, assim, eu não quis dizer assim, eliminar o termo de compromisso, eliminar um instrumento formal, né? De jeito nenhum. Mas era assim, talvez identificando os agentes culturais, a gente pudesse ter parcerias mais afins, assim, com objetivos comuns e que, num determinado momento, evidentemente, a gente não está projetando orçamento, né? Mas, assim, pelo menos aquela atividade, e pensei no Rodrigo, assim, aquela atividade ali, ela poderia ser executada, né, numa parceria de interesses. Surge a história do corredor cultural, alguma atividade dentro da UFOP, sabe assim? Só para pedir para a Gabi e o próprio Jonas analisarem rapidamente e justificar um pouquinho a ideia desse instrumento, não sei se é instrumento exatamente, mas um caminho de pensar na parceria para chegar ao corredor. Utilizar um exemplo. A gente como agente está feio, né? Nós como agentes dentro da universidade, e se colocando nessa perspectiva de estar sempre com a articulação, de conversar com os vários projetos, as várias áreas que são muitas e estão muitas vezes fragmentadas, fica parecendo que sempre a gente está trazendo algo novo. Então, agora é o corredor. Aí as próprias pessoas são muito críticas e perguntam, tá, e depois? O que o Forcult... Assim, eu estou imaginando, né? As pessoas questionam muito, né? Você vai, oferece uma coisa, convida para participar do Forcult, de uma atividade cultural que vai abrir o encontro do Forcult. Aí, aparentemente, fica como se... E a continuidade disso, quando será? Quando eu posso voltar? Como estaremos amarrados ou conectados, vamos imaginar assim? Então, eu acho que, pelo que eu entendi, Gabi, eu gostaria de te ouvir, quando a gente pensou nesse início, como se fosse um mapeamento das nossas possibilidades, dos nossos projetos, para meio que amarrar todos juntos, e aí oferecendo o corredor como uma primeira ação, vamos dizer assim. Então, do pessoal sentir que há esse planejamento. O Forcult se apresenta com, vamos dizer assim, uma ação conjunta que é o corredor, mas a gente também está fazendo um levantamento paralelamente para se aproximar. Então fica uma coisa mais, vamos dizer assim, política, né? Mais bem fundamentada,
Porque a gente sofre muito, eu estou me colocando como uma forcultiana, atuando dentro das universidades, o pessoal cobra muito. Os intelectuais, de uma maneira geral, seja desde aluno até um super professor pós-doutor, as pessoas são muito críticas. Então, muitas vezes o pessoal não sai topando assim. Ah, tá, e depois? E o titinho? O que eu vou gastar? Tá. Até uma última coisa para encerrar, eu tenho visto que essa coisa da web foi interessante porque todo mundo se preparou para estar junto na web. E os que se prepararam puderam estar juntos. Num dos nossos Orkuts, na nossa reunião, eu tinha lá na Federal a Big Blue Orquestra, que já tinha vários vídeos. Então, facilmente ela aderiu. Então, é isso que eu estou colocando. As pessoas têm que se preparar. Eu queria ouvir a Gabi de você, se vocês acham que, voltando a esse caminho que a Gabi está colocando, que foi meio que um resultado das nossas discussões, né, com o GT Parcerias, se isto ou mais alguma coisa, ou até que vocês pudessem dar sugestões, se seria algo viável. E até para a gente pensar que outro instrumento fundamenta a ação do Forcult como parceria e oferecendo o corredor. Vocês acham que justifica? Eu estou voltando, Gabi, para você, eu acho que poderia ainda fortalecer por que a gente pensou nesse instrumento. Queria ouvir vocês. Ô Jane, você me ajuda aqui também, tá? Essa história do mapeamento, que é dessa campanha, surge numa conversa especificamente entre mim e Jane, a gente decidindo que horas que a gente ia chegar aqui em Uberaba, né? Era mais ou menos isso. E a ideia inicial, e depois eu levei isso, né, para o grupo, a ideia inicial é exatamente, eu acho que assim, é essa dificuldade que a gente percebe, eu pelo menos percebo, do ponto de partida, assim, qual que é o plano de trabalho, qual que é o objeto, algo mais objetivo. Né? A gente está aí há 2 anos discutindo as possibilidades de conexões, de instrumentos aí que vão nos reger, mas a gente não tem um objeto. Né? Então, no final do ano passado, a conversa com o Jonas nos deu materializou uma possibilidade de uma atividade, que seria algo com relação ao corredor cultural. Né? E agora essa campanha para identificar os agentes é para a gente saber com quem a gente vai conversar. Assim, o diálogo ele precisa acontecer e eu preciso conversar com quem está a fim de fazer. Né? Com quem está ali querendo, tem uma ideia parecida com a minha e está querendo ali conversar comigo. Então, acho assim, efetivamente um trabalho direcionado assim, para a gente conseguir executar. Né? Porque assim, eu acho que a ideia, a vontade, todos nós temos, mas assim, a gente precisa enlaçar, né? Assim, puxar para perto, gerar responsabilidades para a coisa sair do papel, porque eu acho que em relação às discussões, compreensão sobre as capacidades dos instrumentos, a gente já adquiriu, já absorveu, assim, agora a gente precisa fazer, né? E acho que é isso aí, fazer assim, o FOP, UFO, o FOP, e IFE, como que a gente fala? IFE, é o início, né? Assim, é uma possibilidade. Mas assim, a gente precisa agora começar, né? Assim, efetivar a ideia. E o instrumento, como a gente estava propondo, ainda está sendo delineado, tá? Eu estou participando paralelamente de um programa nacional mais focado nas instituições dos IFES, né, dos institutos federais, mas que tem algumas universidades que têm colégio de aplicação. E eu estou vendo a experiência deles nessa área. Não é na área cultural. Eu estou participando, puxei para a área cultural. Mas a ideia é que eu estou tentando vivenciar lá alguma experiência de rede, que eles conseguiram descentralização de verba,
pagamento, obrigado, de bolsa para coordenador de projeto e bolsistas, para atuar diretamente com empresas impactadas pela pandemia. Estou falando de um programa nacional em que uma instituição, ela que gera, junto com a sua fundação de apoio, esse orçamento. Já está na terceira rodada desse projeto, desse programa lá. Eu estou vivenciando a experiência paralelo ao que eu estou tentando aqui trabalhar com vocês de corredor para saber se isso é uma experiência exitosa, que a gente consegue fazer uma transposição para o nosso corredor. Mas existem outras possibilidades que a gente precisa viabilizar essa nossa rede, nessa rede de contatos. Porque conforme a demanda de ação cultural, que vai ser cadastrada, o interesse dos agentes, dos produtores culturais, a gente vai conhecendo essas pessoas e vai tecendo um documento, um instrumento que vai nos ser mais palpável, né? A ideia de fazer projeto modelo para que cada um possa ter o seu interno é uma ideia de vocês já começarem a fomentar de dentro para fora. A ideia da gente criar alguma chamada pública por uma fundação é para que de fato venha o de fora para dentro. Então eu estou tentando fazer esses caminhos possíveis para que a gente se encontre. Pega uma ponta, pega a outra e dá um nó. E aí, com vários nós, a gente tenta fazer aí um macramê. Entendeu? A ideia, entendeu? É que a gente consiga, de algum modo, encontrar esse tecido. Entendeu? A gente está com pontas soltas. Entendeu? Então a ideia agora é a gente chegar nesse lugar de o concurso é o primeiro nó. Que a gente precisa encontrar o seguinte: quem quer participar desse nó? Quem quer se juntar? Pegar o meu nó e se juntar a outro e começar os pontos. Fazer pelo menos a primeira carreira. Entendeu? Fazer a primeira carreira do tecido. Entendeu? Esse é o concurso. A ideia simbólica que eu estou trazendo aqui, né? Mas é nesse sentido, da gente ter como resultado. O que a gente precisa, enquanto grupo, né? Enquanto coletivo, ter resultados de o concurso deu certo, bora colocar na rua. Segundo, vamos abrir um segundo. Tá, qual foi o momento? Vamos ter esses momentos. Até estava conversando com o Gabriel nos corredores ali, falando assim, já é o momento da gente começar a pensar nas janelas. Até quando a gente vai começar a aceitar esses cadastros das ações culturais? A partir de que momento eu vou começar a divulgar o que já foi cadastrado? Para eu poder já mostrar, né, para o Brasil, olha, essas são as ações que foram indicadas. Em que momento eu vou poder abrir para que as instituições possam solicitar, fazer essa demanda? Eu quero chamar esse grupo. Então, eu já estou planejando essas janelas. Eu preciso... A primeira janela foi aberta, que é a de cadastro. Mas eu já passei para os meus bolsistas, olha, eu preciso fechar um momento e já apresentar um pré-resultado, fazer um resultado parcial aí do que já aconteceu. Então, aos pouquinhos a gente está avançando, só que de fato esses documentos e os meios que a gente vai encontrando, né, para chegar nesse lugar, né, que é de fato mostrar para quem está com ansiedade lá de lá, para assim, o que vem mais? Né? O que vem mais é a continuidade, uma outra chamada, uma outra janela, fechou o primeiro edital de adesão. Quando vai ter a segunda? Calma que vai ter a segunda. Mas a gente está desenhando a primeira. Né? A gente está nesse lugar de vamos desenhar a primeira, mas a primeira não vai ter 30, teve 10, beleza, 10, beleza, a gente começa com 10. Aí deu certo os 10, a gente vai ampliar para cima, deu 20, aí a gente vai chegando lá. A ideia é essa. Muito obrigado.